Hoje a gente vai encarar um dos livros mais intensos e misteriosos de todos os tempos. O Apocalipse. Sim, aquele mesmo, o livro da revelação. Pensa comigo. 4 cavaleiros, o número da besta, 666, a Batalha do Armagedon. Você com certeza já ouviu falar disso. São imagens poderosas, né, que dão um certo arrepio, uma sensação de fim do mundo. Mas será que é só isso? O que está por trás desses símbolos todos? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1.000.000. O que esse livro, que é o mais enigmático da Bíblia, quer dizer de verdade? Olha, já faz quase 2.000 anos que todo mundo, de grandes teólogos a gente como a gente, tenta decifrar esse código. E a resposta? Bom, digamos que não existe uma resposta. É bem mais complicado. Bora desvendar isso juntos? Ok, então para a gente começar a desembrulhar esse mistério, a primeira coisa é entender que tipo de livro é esse. E a real é que ele não cabe numa categoria só. É meio que um gênero próprio. E olha só que interessante. O Apocalipse é, ao mesmo tempo, duas coisas bem diferentes. Por um lado, ele se diz uma profecia, uma visão do futuro cheio daqueles símbolos malucos. Por outro, ele é literalmente uma carta. Uma carta enviada para 7 igrejas reais que existiam lá no século I, na região que hoje é a Turquia. Essa mistura de profecia e carta já mostra por que ele é um baita quebra-cabeça para interpretar. E o mais legal é que boa parte desses símbolos que a gente acha que são exclusivos do Apocalipse, na verdade não são. Pensa assim, o autor, João, ele meio que funciona como um DJ, ele tá pegando samples, sabe? Imagens e ideias de livros mais antigos da Bíblia, como Ezequiel, Daniel, e tá remixando tudo. A queda da Babilônia, as pragas do Egito, tudo isso é reaproveitado para contar uma nova história. É uma espécie de greatest hits de imagens proféticas, mas com uma nova roupagem. Beleza, se o livro é tão complexo, como é que a gente faz para ler? Bom, ao longo dos séculos, os estudiosos criaram o que a gente pode chamar de 4 chaves de leitura. São 4 formas principais, 4 óculos diferentes para tentar entender o que está acontecendo ali. Não tem um jeito certo, mas sim essas 4 grandes abordagens. E são essas aqui. Primeiro, a visão preterista. Para eles, quase tudo no livro já aconteceu. Lá no passado, no século I. Tipo, a queda de Jerusalém, a perseguição do Império Romano, já foi. Depois vem a historicista. Essa galera vê o livro como um mapa da história, sabe? Como se cada símbolo representasse um evento desde o tempo de Cristo até hoje. Aí tem a futurista, que hoje em dia é super popular. Eles acreditam que a maior parte do livro ainda vai acontecer, num futuro próximo, bem no fim dos tempos. E por último, a idealista ou simbólica. Para eles, o Apocalipse não é sobre datas ou eventos específicos, mas sobre a luta eterna entre o bem e o mal. Uma história que vale para qualquer época. Ok, muita teoria, né? Vamos ver como isso funciona na prática, que fica mais fácil. A gente vai pegar um dos símbolos mais icônicos do Apocalipse, a tal da Grande Babilônia. E você vai ver como cada uma daquelas 4 chaves abre uma porta completamente diferente. Então, o texto descreve a Babilônia com umas imagens bem fortes, né? A grande prostituta, a mãe de todas as coisas ruins, bêbada com o sangue dos justos. Pesado. Mas a pergunta é, quem é essa Babilônia? É um lugar de verdade? Um sistema? Uma metáfora? Se você perguntar para um preterista, ele vai dizer, calma, gente, isso já foi. Para ele, Babilônia era um código secreto. Para alguns, era um código para Jerusalém, que na visão cristã da época tinha traído sua aliança. Para outros, e essa é a visão mais comum, Babilônia era Roma, o Império Romano, com seus imperadores tipo Nero, que perseguiam os cristãos. O ponto principal é, o julgamento dela já aconteceu, é história. Agora vamos avançar uns séculos. O historicista vai olhar para a história da igreja. E para eles, principalmente na época da Reforma Protestante, a Babilônia era outra coisa, a Roma papal. Era um jeito de criticar o poder da Igreja Católica na época, vista como uma instituição corrupta que perseguia quem pensava diferente, como os reformadores. O futurista, por outro lado, joga tudo lá para frente. Para ele, a Babilônia ainda não apareceu. Ela vai ser um sistema global, político e econômico que vai dominar o mundo todo pouco antes do fim.
Tem gente que acredita que vai ser até uma cidade de verdade, talvez a Babilônia antiga reconstruída como centro de poder do anticristo. E por fim, temos o idealista. Ele vai dizer que todo mundo está focando na coisa errada. A Babilônia não é um lugar ou um governo específico. É um símbolo, um arquétipo. Ela representa qualquer sistema humano, em qualquer época, que é baseado no poder, no dinheiro, na idolatria, em tudo que se opõe a Deus. Então, nesse sentido, Roma foi uma Babilônia. Outros impérios foram. E hoje, qualquer sistema mundial materialista e opressor também é uma forma de Babilônia. E quando você pensa que entendeu, tem mais uma camada de complicação. Porque cruzando todas essas interpretações, tem a famosa questão do milênio. O que diabos significa aquele reinado de 1000 anos que aparece lá no capítulo 20? Isso nos dá 3 posições principais. Pré-milenismo. A palavra pré significa antes. Então, eles acreditam que Cristo volta antes de um milênio literal de paz na Terra. Depois tem o pós-milenismo. Pós significa depois. Eles acham que o mundo vai melhorar, vai ter uma era de ouro de 1000 anos e só depois Cristo volta. E, por fim, o amilenismo. O A aqui é de negação. Para eles, os 1000 anos são um símbolo para a era da igreja, o tempo que a gente está vivendo agora. Ufa, eu sei. É muita coisa. Preterista, futurista, amilenista, parece um trava-línguas teológico. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas e daí? Por que eu preciso saber disso tudo? O que isso muda na minha vida? E a resposta é que entender isso tudo não é para você escolher um lado e dizer eu tô certo. É para você ter tipo uma caixa de ferramentas. Com ela, você começa a entender o impacto gigantesco que esse livro teve na nossa cultura, na política, em tudo. Você consegue ouvir um debate sobre o fim do mundo e não fica perdido. E talvez o mais importante, você entende como pessoas diferentes, com boas intenções, podem ler o mesmo texto e chegar a conclusões completamente diferentes. Então, no fim das contas, a gente volta para a grande questão. O que é o Apocalipse? É um mapa do futuro, detalhando o que vai acontecer? É um documento histórico? Um código sobre o Império Romano? Ou será que ele é, na verdade, um espelho? Um espelho que mostra a nossa luta de hoje, a batalha entre esperança e desespero que acontece em cada geração. Talvez a verdadeira revelação seja que ele pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Obrigado por mergulhar nesse tema com a gente aqui no The Explain.